Olá pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar aí sobre limite de uma sucessão. Então, o que é um limite de uma sucessão? Então, a gente sabe que sucessão é uma sequência de números, né? Onde a gente tem, por exemplo, a gente pode ter 1, menos 1, 1, menos 1, e por aí vai, né, infinitamente. A gente pode ter aí uma sequência de 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, e por aí vai infinitamente, tá? Então, a gente tem vários tipos de sucessões, que é mais ou menos o que a gente estudou lá em PA e PG, né? Progressão aritmética e progressão geométrica. Certo? E o que é o limite de uma sucessão? Então, o limite de uma sucessão é a gente analisar essa sucessão, essa sequência de números e ver qual que é o limite dela, até onde ele tende a chegar, entendeu? Então, como por exemplo aqui, ó, vamos fazer um gráfico com esse primeiro aqui, ó. Aqui tá o 0, aqui tá o 1 e aqui tá o menos 1, tá? Vamos chamar aqui, ó, dos termos aqui, ó, A1, A2, A3 e A4. Aqui também, tá? A1, A2, A3 e A4, tá? Então, a gente tá fazendo esse gráfico aqui primeiro. Então, aqui, ó, aqui vai ser o A1, A2, tá? A1, A2, A3 e A4. Então, no A1 aqui, ele vai dar 1 aqui, ó. No A2, ele vai dar menos 1. No A3, ele vai dar o 1. No A4, menos 1. Isso daqui, ó, gente, é uma PG, tá? Onde a gente tem aqui a razão de... o quociente de menos 1. Ou seja, 1 multiplicado por menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 multiplicado por menos 1 vai dar 1. 1 multiplicado por menos 1 e assim sucessivamente, tá? Então, isso aqui é uma PG de quociente menos 1, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente não tem um limite. Você vê que ela sempre se alterna aqui, ó, entre 1 e menos 1. Então, ela não tende a se estreitar, ela não tende a fazer o estreitamento tendendo aí a um número. Nesse caso, então, a gente diz que o nosso limite, ele é divergente, tá? Opa. Então, nesse caso, é um limite de sucessão divergente, tá? E vamos analisar esse segundo caso aqui. Esse segundo caso aqui também é uma PG, de razão de quociente aqui, 1 meio, né? 1 vezes 1 meio dá 1 meio, 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto vezes 1 meio dá 1 oitavo, e por assim vai, tá? Aqui o quociente é 1 meio. Então, vamos analisar isso aqui num gráfico. Então, a gente tem o 1 aqui é o 0, tá? Então, aqui o 1. Então, no A1 aqui, ó, a gente viu que vai dar 1. No A2 aqui, ele já deu meio, né? A metade aqui. Então, a gente viu que deu aqui. No A3 aqui, a gente viu que ele dá 1 quarto, ou seja, pega isso, divide em 4 partes, tá? É onde vai dar. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partes, tá? Então, aqui é 1 quarto. E depois, a gente viu que o A4 dá 1 oitavo, ou seja, vai chegar quase perto de 0. Então, a gente vai vendo aqui, ó, analisando esse gráfico, que ele tende a chegar em 0, tá? Em algum momento aqui nessa sequência, ele vai dar 0. Então, aqui a gente chama de limite de uma sucessão convergente, tá? Onde ele converge ao limite de 0, tá? Então, ele tende a 0, ele converge ao limite de 0. Então, é isso aqui, gente, o limite de uma sucessão. É essa análise que a gente faz dentro de uma sucessão, né? Para ver se essa sequência, ela tende a algum número ou se ela é divergente, não tende a nada, tá? Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!